Boa noite, seja bem-vindo ao jornal deste sábado. Confira agora as principais notas informativas que marcam a atualidade. Perante o agravamento dramático das inundações, que continuam a devastar várias regiões do país, o Presidente da República, Daniel Chapo, deslocou-se esta sexta-feira às zonas mais afetadas para constatar, no terreno, a dimensão da tragédia e alertar para o risco real de novas cheias nas próximas horas. Durante a visita de monitoria aos centros de acolhimento provisórios, o chefe de Estado procedeu à entrega de toneladas de alimentos não perecíveis, com destaque para mais de 200 sacos de arroz, numa tentativa de travar o colapso humanitário que ameaça milhares de famílias desalojadas. O Presidente da República escalou na sexta-feira os bairros Nkob e Liberdade, no município da Matola, e Inhulene, na cidade de Maputo, zonas severamente afetadas pelas chuvas intensas, para avaliar diretamente os estragos em infraestruturas públicas e o elevado grau de sofrimento das populações. Daniel Chapo visitou igualmente os centros de acolhimento provisórios, onde constatou a pressão crescente sobre os serviços de assistência e a urgência de reforço imediato do apoio humanitário. No centro instalado no Instituto Industrial e Comercial da Matola, o chefe de Estado manifestou solidariedade às famílias desalojadas e assegurou que o governo não permitirá que a situação evolua para uma crise fora de controle. Nós passamos por aqui para vos visitar, estamos solidários convosco. Moçambique é assim mesmo, quando chega janeiro, fevereiro, março, chove. E quando chove as nossas casas acabam ficando alagadas. Por isso não podíamos ficar indiferentes, passamos por aqui para nos solidarizarmos convosco e também darmos o nosso apoio para esta situação em que nós nos encontramos. Tá bom, mamães? Animal. Daniel Chapo procedeu à entrega de toneladas de alimentos não perecíveis, incluindo mais de 200 sacos de arroz, sublinhando que a prioridade absoluta é garantir a sobrevivência das famílias afetadas. O presidente apelou à responsabilidade coletiva e ao apoio internacional para sustentar as operações de socorro face à dimensão da calamidade. Queremos fazer esta entrega simbólica dos parceiros do governo. Neste momento, a entrega simbólica é de cerca de 200 sacos de arroz para este momento em que as nossas populações aqui se encontram, precisam de alimentar-se todos os dias e não é uma tarefa fácil. Então, vamos continuar a mobilizar mais recursos, continuar a mobilizar mais parceiros para que possam continuar a apoiar, principalmente em alimentação não perecível. Este é o apelo que nós temos feito aos nossos parceiros. No bairro Nkob, o chefe de Estado destacou a colaboração da população na abertura de vias de drenagem, mas advertiu que, sem medidas preventivas rigorosas, os esforços locais serão insuficientes para conter a força das águas. Queria dizer uma coisa muito importante. A época chuvosa só está a começar. É janeiro, fevereiro e março. Porque o nosso país, dada a localização geográfica, nós sofremos de cheias e inundações, não só por causa dessas águas que estão no nosso bairro, por causa do excesso de chuva, mas também sofremos por causa das bacias hidrográficas. Isto é, aqui na nossa região, com os outros países, temos 15 bacias hidrográficas, 9 passam de Moçambique, dos rios. E quando enchem, mesmo lá onde tem barragens para produzir energia, para reterem a água, quando chove os países também abrem as comportas. E como nós estamos no fim para o mar, toda a água vem para Moçambique, inunda e cria cheias, cria inundações. Mas eu quero, de acordo com a informação que o nosso presidente do município nos deu agora, agradecer a vossa colaboração.
sobretudo quando se trata do presidente do município e a sua equipa, dizer que precisamos de abrir uma via aqui para passar a água, de acordo com o nosso presidente do município. Vocês colaboram muito. No tempo seco, quando há um trabalho, o presidente do município e a sua equipa a fazerem, vocês também colaboram muito o bairro de Cobre. Esta é a informação que ele estava a dar e não podíamos sair daqui, depois de ver essa situação, sem vos agradecer pela compreensão e sem endereçar os nossos parabéns pela forma como a população de Cobre colabora com o nosso município para melhorarmos esta questão relacionada com as águas. Daniel Chapo lançou um alerta contundente às populações das zonas baixas, sobretudo nos distritos de Boane e Namacha, exigindo a retirada imediata para locais seguros, advertindo que novas cheias poderão ocorrer a qualquer momento, com impactos semelhantes ou superiores aos registrados em 2023. A deslocação presidencial acontece na sequência da segunda sessão extraordinária do Conselho de Ministros, realizada na mesma sexta-feira, que decretou alerta vermelho face ao agravamento das condições meteorológicas e ao risco iminente de uma nova vaga de inundações no país. A presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, exortou os deputados da Comissão Permanente e os chefes das bancadas parlamentares a visitarem os bairros e famílias afetadas pelas intempéries. O apelo foi feito esta sexta-feira em Maputo, durante a entrega formal de um donativo no valor de 2,7 milhões de meticais ao Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, correspondente a 2 dias de salários dos deputados para apoio às vítimas das inundações. Iniciou a 9 de janeiro corrente o segundo período da época chuvosa 2025-2026, marcado por chuvas intensas que têm deixado centenas de famílias sem abrigos em várias regiões do país. As precipitações contínuas levaram o governo a declarar esta sexta-feira o alerta vermelho, recomendando a retirada das populações que se encontram em zonas de risco. Com vista a responder às necessidades das comunidades afetadas, a Assembleia da República procedeu à entrega formal de um cheque no valor de 2,7 milhões de meticais ao INGD. Expressamos em nome desta Casa do Povo a nossa solidariedade às famílias afetadas e lamentamos profundamente os prejuízos humanos e materiais resultantes destas calamidades. Enaltecemos o engajamento de Sua Excelência, Presidente da República de Moçambique, Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, do Governo de Moçambique e de todas as instituições públicas. Face à situação destas chuvas, cheias, inundações, os deputados desta Casa do Povo contribuíram com um valor de 2.709.120 meticais, correspondentes a 2 dias de salário. Segundo informações avançadas pelo Instituto Nacional de Gestão de Redução de Riscos, durante a primeira sessão do Conselho Técnico de Gestão de Desastres, realizada em Maputo, cerca de 2.700.000 pessoas poderão ser afetadas pelas cheias em todo o país. Na ocasião, Margarida Talapa reiterou o apelo aos deputados da Comissão Permanente e aos chefes das bancadas parlamentares para que se desloquem aos bairros e as famílias afetadas, de forma a acompanhar de perto a realidade no terreno. A partir da próxima semana, os deputados irão deslocar-se às zonas afetadas para acompanhar a evolução da situação, confortar as famílias e prestar o apoio necessário. Aqui dizer que neste momento os deputados dos círculos eleitorais estão a fazer este trabalho, mas queremos que os nossos deputados da Comissão Permanente, as chefias das bancadas, também possam ir aferir em loco a situação no terreno.
A Presidente da Assembleia da República apelou ainda à população para que continue a acompanhar atentamente a informação meteorológica e os avisos difundidos pelas autoridades competentes. As delegações provinciais do partido Anamola vão acolher vítimas das inundações que assolam várias regiões do país. A orientação foi dada pelo presidente da formação política, Venâncio Mondlane, durante uma conferência de imprensa realizada em resposta às chuvas torrenciais que têm provocado cheias em diferentes pontos do território nacional. Moçambique continua a ser fustigado por fenômenos climáticos extremos que já provocaram pelo menos 94 mortos desde outubro de 2025. A situação é agravada pela insuficiência de um sistema de baixas pressões responsável por cheias, transbordo de rios e aumento significativo dos caudais, sobretudo na região sul do país. Perante este cenário, o recém-criado Partido Anamola, liderado por Venâncio Mondlane, ativou as suas sedes e delegações provinciais para acolher famílias cujas residências se encontram inundadas, correndo risco iminente devido à intensidade das chuvas. Na mesma circular, instruímos todas as nossas delegações, os nossos membros, para tornar as delegações, as sedes da Anamola, como centros de acolhimento. Então, todas as pessoas que estiverem desamparadas, não terem um teto no âmbito das cheias, todas as delegações do Anamola são centros de acolhimento para todas as pessoas que precisarem de ajuda e apoio. Segundo Venâncio Mondlane, o partido vai submeter à Assembleia da República a proposta visando a criação de um Fundo Nacional de Mitigação dos Impactos das Mudanças Climáticas. Um plano de ação para o desafio das mudanças climáticas em Moçambique. Esta vai ser uma contribuição dentro daquilo que é um dos pilares da atuação da Anamola, que é ser a força política determinante em matéria de apresentação de políticas públicas. Este é o primeiro ponto. O segundo aspecto, também vamos apresentar uma proposta bem estruturada para a criação de um Fundo Nacional de Emergência Climática. O país atravessa dias particularmente difíceis, marcados por inundações que continuam a destruir habitações, vias de acesso e outras infraestruturas essenciais. Para Venâncio Mondlane, o sofrimento das famílias afetadas, sobretudo na cidade de Maputo, poderia ter sido evitado, tendo em conta os avultados investimentos realizados ao longo dos últimos anos no setor do saneamento. Águas de Moçambique, Instituto Público, recomenda o uso racional da água da rede nas províncias de Maputo e Gaza na sequência das chuvas intensas que provocaram a subida do nível dos rios Umbeluz e Limpopo, condicionando o funcionamento normal dos sistemas de abastecimento que servem a região metropolitana de Maputo e cidade de Chokwe. Em comunicado, a instituição informa que os sistemas de abastecimento de água que servem a zona de Mahup, no distrito de Boane, província de Maputo, e a cidade de Chokwe, na província de Gaza, encontram-se fora de serviço desde as primeiras horas desta sexta-feira por razões de segurança operacional e de proteção dos equipamentos. O país continua a registrar mau tempo, situação que se intensificou há cerca de uma semana, com chuvas persistentes a provocarem cheias e inundações em várias regiões. Face a este cenário, a Águas de Moçambique emitiu este comunicado, apelando à população das zonas afetadas para usar de forma racional e responsável a água disponível na rede pública. A instituição refere ainda que o sistema de abastecimento do Umbeluz está a operar de forma condicionada devido à inundação parcial de uma das estações de tratamento de água e ao aumento da turvação da água bruta. Esta situação obrigou à redução da capacidade de produção em cerca de 30%, passando de 9.600 para 6.600 metros cúbicos por hora. Esta redução poderá afetar a distribuição normal da água em algumas zonas das cidades de Maputo, Matola, Matola Rio e Vila de Boane. A Água de Moçambique assegura que está a monitorar permanentemente a evolução da situação hidrológica nas bacias dos rios Umbeluz e Limpopo, em coordenação
com as autoridades competentes, garantindo que informará oportunamente sobre a reposição do serviço assim que estiverem reunidas as condições técnicas e de segurança. A Fundação de Caridade Tzu Chi prestou assistência humanitária às comunidades afetadas pelas incursões terroristas no distrito de Memba, província de Nampula. O apoio inclui 80 toneladas de arroz, 9.000 pares de sapatos e 30.000 peças de roupa destinados às famílias deslocadas e em situação extrema de vulnerabilidade. Inicialmente concentradas em alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado, as incursões armadas de grupos terroristas alastraram-se para Nampula, provocando mortes, destruição de bens e deslocações massivas da população em busca de segurança. No distrito de Memba, em Nampula, mais de 120.000 pessoas foram diretamente afetadas pela violência, situação que tem desencadeado uma onda de solidariedade por parte de várias organizações nacionais e internacionais. Nesta sexta-feira, a ajuda humanitária chegou através da Fundação Tzu Chi, Moçambique. Baseados nos valores humanísticos da nossa fundadora Massa Cheng-En, impedem-nos de ignorar o sofrimento de quem precisa de ajuda. Por isso, uma vez mais, hoje estamos presentes. Com o apoio dos nossos voluntários espalhados pelo mundo, entregamos 80 toneladas de arroz, 9.000 pares de sapato, 30.000 peças de roupa para estas famílias, cientes de que se trata não apenas de uma contribuição, face aos diversos desafios que estas vítimas enfrentam. A entrega do donativo foi igualmente destacada pelo governador de Nampula, Eduardo Abdullah, que agradeceu o gesto e sublinhou que a iniciativa vem complementar os esforços do governo em reposição da normalidade da vida das populações deslocadas. Deixo um agradecimento profundo à Fundação Tzu Chi e a todos os parceiros que se juntam a este esforço. A vossa contribuição é, acima de tudo, um gesto de humanidade e de esperança. Quero também assegurar que todo o apoio recebido será gerido com responsabilidade, transparência e sentido de urgência para chegar efetivamente a quem mais precisa. A assistência acontece numa altura em que grande parte do país enfrenta condições meteorológicas adversas, marcadas por chuvas intensas que dificultam a circulação e a distribuição de ajuda humanitária. O sofrimento não pode ficar em fila. A ajuda tem que chegar depressa, organizada, sem humilhar ninguém. Porque a fome é uma urgência que não pode esperar por papéis e trauma não respeita calendário. Refira-se que na última segunda-feira, a Fundação Tzu Chi disponibilizou ainda sementes agrícolas para apoiar 2.700 famílias afetadas por ciclones na província de Nampula, com vista ao relançamento da produção e reforço da segurança alimentar. Vamos agora observar o intervalo. Voltaremos com mais notícias no Jornal da Noite. Até já. Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença. Mais televisão para juntar histórias. Mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido.
E o Play, celebramos a tua melhor conexão. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de diversão. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. O elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. A maior parte do povo voltou a acreditar no curandeiro, que era uma referência. Voltou a acreditar no chefe das terras e no régulo, que eram pessoas de referência. E Arnão soube capitalizar isso, porque já não havia possibilidade de a Frelimo se reestruturar em termos de políticos, organização política, para dizer o que é que deve-se fazer aqui, o que é que não se deve fazer aqui. E por que não acreditam os dirigentes do partido? Frelimo, não acreditam porque se eu quero aquele secretário do bairro, quero aquele primeiro secretário do distrito, é-me imposto uma outra pessoa que não queremos. A sua opinião acha que a democracia moçambicana degradou-se? Degradou-se e está-se a degradar. Por essa via, Moçambique tem futuro, doutor? Não. É a altura de o Presidente da República ser um presidente aglutinador e que olhe para o futuro, não se preocupar só com o seu partido, mas preocupar-se com o povo moçambicano, que é para encontrar a melhor fórmula de dirigir o país num contexto democrático. Onde posso comprar títulos? Através dos operadores de bolsa. De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. O lançamento ao mar do casco da plataforma Coral Norte, FLNG, projeto de gás natural liquefeito, liderado pela Eni na bacia do Rovuma, assinala o início da fase de integração dos principais componentes da infraestrutura.
Esta etapa inclui a montagem dos módulos de processamento, liquefação e separação do gás, o complexo residencial, bem como as instalações de apoio, entre as quais plataforma de helicópteros atualmente em desenvolvimento em várias indústrias fora da Coreia do Sul. Avaliada em pouco mais de 7,2 bilhões de dólares norte-americanos, a plataforma deverá estar concluída e pronta para o arranque da produção em 2028, juntando-se à Coral Sul, a primeira unidade FLNG já operacional na Bacia do Rovuma desde 2022. É um marco histórico para Moçambique. O lançamento ao mar do casco da plataforma Coral Norte FLNG, que posteriormente será acoplado aos módulos de processamento, liquefação, separação, complexo residencial e instalações de apoio, marca o início da fase de integração dos sistemas de produção e processamento do gás natural liquefeito. Com este projeto, liderado pela multinacional italiana Eni, Moçambique caminha para dispor da segunda plataforma FLNG na Bacia do Rovuma, reforçando a sua capacidade produtiva no setor do gás natural. A cerimónia oficial teve lugar na sexta-feira na cidade de George, na Coreia do Sul, o mesmo estaleiro onde foi construída a plataforma Coral Sul, e contou com o testemunho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estevão Pau, bem como de representantes da Eni e parceiros internacionais. 7,2, 7,3 bilhões de dólares é um investimento massivo. Moçambique, neste momento, não está em condições de realizar esse investimento por si próprio. Mas à medida que o país for se desenvolvendo, com os recursos que tem, capacitando a nossa empresa nacional, portanto, estaremos em condições de podermos ser operadores e, nessa altura, começamos por operar pequenos reservatórios e, à medida que o tempo for passando, vamos também tentar ir para dar voos mais altos. Após a decisão final de investimento, anunciada na segunda metade do ano passado, prevê-se que o início da produção de gás em águas ultraprofundas ocorra a partir de 2028. A construção para a Coral Norte vai ser mais curta que a construção da Coral Sul. A plataforma Coral Norte FLNG terá uma capacidade de liquefação estimada em 3,6 milhões de toneladas de GNL por ano, o que permitirá duplicar a produção nacional para cerca de 7 milhões de toneladas anuais. Este volume colocará Moçambique como o terceiro maior produtor e exportador de gás natural liquefeito em África, reforçando o seu papel estratégico no mercado energético global. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica, Metalomecânica e Energia de Moçambique, SINTIM, alertou esta sexta-feira para as graves consequências sociais e econômicas da iminente paragem da fundição de alumínio Mosal. Segundo o sindicato, além da perda de receitas fiscais para o Estado, a saída da Mosal poderá colocar em risco cerca de 1.100 empregos diretos e mais de 4.000 indiretos. Falando em conferência de imprensa em Maputo, o secretário-geral do SINTIM, Américo Macamo, defendeu a necessidade urgente de se encontrar uma solução que permita a permanência da empresa no país. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica, Metalomecânica e Energia de Moçambique junta-se a várias vozes da sociedade moçambicana que defendem a permanência da fábrica da fundição de alumínio Mosal, que já anunciou a sua intenção de cessar operações em março deste ano, alegando falta de alternativas viáveis de fornecimento de energia elétrica, tanto em Moçambique como na África do Sul. Pronunciando-se esta sexta-feira, o secretário-geral do sindicato disse à imprensa que a saída da Mosal terá impactos profundos na economia nacional e no tecido social, sobretudo nas famílias que dependem diretamente da indústria. O CNTM entende que a Mosal é crucial para o desenvolvimento econômico de Moçambique, como uma das maiores indústrias do país, sendo um pilar das exportações,
com cerca de 30% dos produtos exportados. A Mosal, uma das primeiras unidades âncora do investimento direto estrangeiro em Moçambique, com mais de 25 anos de operação, a empresa emprega diretamente mais de 1.000 trabalhadores. De acordo com Américo Macamo, ao longo deste período são visíveis os impactos positivos da indústria no desenvolvimento social e econômico das comunidades onde está instalada. Em termos de empregabilidade, o risco para cerca de 1.000 empregos diretos e cerca de 4.000 redução significativa, nomeadamente a SOT 32, o Governo de Moçambique, a IDC da África do Sul e a Mitsubishi Corporation, para além da inclusão da CTA, como parte ativa e legítima destas discussões. A Mosal consome quase metade da energia produzida no país e contribui com cerca de 3% do produto interno bruto, sendo considerada um ativo estratégico para a economia moçambicana. É sábado e temos a opinião de Elísio Macamo. Hoje, o sociólogo critica o decreto que autoriza a interrupção da internet durante as manifestações. Boa noite, estimados telespectadores. Eu li que o Conselho de Ministros já aprovou um decreto que autoriza a interrupção da internet em caso de manifestações. Independentemente da leitura jurídica que se queira fazer, há aqui um problema político mais profundo que vale a pena sublinhar. Trata-se de mais uma decisão tomada sem explicação pública suficiente, sem debate amplo, como se fosse evidente por si mesmo. Este tipo de decisão reforça a autoridade, mas enfraquece a política. Governa-se, mas não se explica, e quando isso acontece, a cidadania fica mais pobre. O ponto central para mim não é apenas o decreto em si, é o critério que o sustenta. Manifestações fazem parte da cidadania democrática. São uma forma legítima de oposição, sobretudo quando outros canais de auscultação falham. Tratar manifestações como ameaça a conter e não como conflito político normal revela a dificuldade de quem governa em imaginar-se fora do poder. Cortar a internet só parece razoável quando não se concebe a possibilidade de um dia precisar exatamente desses meios para se fazer ouvir. Quem governa tem que o fazer com critérios universalizáveis. Isso significa governar segundo regras que fariam sentido, mesmo se os papéis se invertessem. Não uma exigência moral abstrata, é imaginação política básica. Perguntar assim: aceitaria esta regra se estivesse do outro lado? Quando essa pergunta não é feita, o poder deixa de ser um mandato temporário e passa a ser vivido como uma condição permanente. Então, este problema não é exclusivo da política. Eu vejo-o também em outras áreas da vida institucional. Eu estou a pensar, por exemplo, na forma dura como o Banco de Moçambique regula a vida financeira cotidiana, infernizando os bancos comerciais e impondo sacrifícios como o martírio da atualização de contas ao pacato cidadão e que não afetam quem decide. Isto revela a incapacidade de imaginar o que significa ser cliente. O problema não é ordenar a vida financeira, mas sim fazê-lo com recurso a regras, sem pensar se elas seriam aceitáveis numa posição de cliente ou de banco supervisionado. Então, no plano político, este fenômeno manifesta-se de forma particularmente clara na dificuldade da Frelimo em imaginar-se fora do poder. Ela governou durante demasiado tempo sem pensar seriamente o que significa ser oposição. Daí o apego ao poder e o medo de o perder. Um partido que ajudou a criar um Estado duro com quem não manda não pode sentir-se seguro fora dele. A alternância pode ser uma ameaça existencial e não um princípio democrático. Então, eu lembro-me de, ainda durante o mandato do presidente Guebuza, cuja governação considerei geralmente boa, ter escrito um texto a propor que ele imaginasse o seu pior adversário a governar com os poderes que ele próprio tinha como chefe de Estado.
Se esses poderes só parecem aceitáveis enquanto estão nas mãos certas, então não são aceitáveis. O problema nunca é a pessoa, o problema é sempre a regra. Então, no debate público, devíamos todos fazer o exercício de nos imaginarmos do outro lado. Antes de defender uma posição, perguntar se faria sentido se fôssemos nós os governados, se fôssemos nós os manifestantes, se fôssemos nós a minoria, o cidadão comum, etc. Esse exercício não elimina o conflito, mas torna-o político. E política, no sentido mais exigente desse termo, começa exatamente aí. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. E com a opinião de Elísio Macamo, colocamos ponto final à presente edição do Jornal da Noite. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã pontualmente às 20. Até lá, boa noite.